precisa, irmão. Paz de Jesus, igreja. Amém. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. Peço que os irmãos abram a palavra no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Segura a sua oração, Senhor. Aleluia, no versículo 7, diz assim a palavra. Amém? Versículo 7 diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E essa palavra é muito linda, porque Deus fala assim que já de antemão Ele já se agrada das nossas obras. E hoje é interessante que eu ia descendo trabalhar junto com o João Francisco. Eu não sabia, mas Deus já sabia que a gente ia conversar um pouquinho sobre os dízimos e as ofertas. E eu estava ensinando ele o que era o dízimo, o que era a oferta. O dízimo é mandamento. O dízimo não tem ligação. Se você dá, acontece assim. Se você dá, não é. Dízimo tem ligação com obediência. Nós somos obedientes ao Senhor em tantas coisas. E no dízimo, às vezes a gente falha. Mas Deus hoje nos chama, mais uma vez, mais uma oportunidade quando estamos aqui na presença do Senhor. É mais uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa se corrigir nessa parte. A gente se esforça às vezes para se corrigir em tanta coisa. Não desagradar o irmão, lá no nosso emprego, né? Mas não podemos deixar os dízimos de lado. Não podemos deixar as ofertas de lado. Porque tudo está aqui na lei do Senhor, tudo está na palavra do Senhor. Nós somos crentes, nós somos obedientes, nós somos filhos de Deus, aquele que nós temos um alvo. Nós não andamos tudo de qualquer jeito. Não, dá tanto lá que já dá. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmão, a igreja é abençoada sim, quando a gente abre nossas mãos, damos os dízimos, damos as ofertas. Mas ainda somos nós, não pelo que vão fazer com o dinheiro, mas esse ato da gente abrir a mão, esse ato da gente trazer aqui, na casa do Senhor, o que é dele e que não é nosso. Os dízimos, 10%, não é nosso, é do Senhor. E nós precisamos aprender. Errou. Deus nos chamou hoje de novo, uma nova oportunidade, um novo recomeço. O nome de Jesus Cristo é um novo começo. Nome de Jesus Cristo, uma nova oportunidade de começar a fazer às vezes coisas que não estamos fazendo, mas nós vamos fazer, porque nós queremos morar com Jesus Cristo, nós cremos na palavra dele, amém? Então com alegria você se levante, traga os dízimos, traga as ofertas, e aquele que não trouxe, se levante, entregue seu coração, sua família, sua casa, tudo para o Senhor, porque tudo é dele, amém? Salvar, tudo envolvido
deu. Nós queremos, Senhor, nessa noite te honrar. Nós queremos ter um coração grato, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos ensina, Senhor. Obrigado por esse óleo santo que o Senhor tem colocado, Senhor, sobre a nossa cabeça. Obrigado, Senhor, pelas providências lá na nossa casa. Nós te agradecemos, nós te adoramos no nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor, igreja. Aleluia. Senhor, igreja, amém? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo. Êxodo capítulo 32, versículo 14. Êxodo, lá no início da Bíblia, capítulo 32. Vamos começar lá no versículo 15. Amém, igreja? Todo mundo achou? E diz assim, ó: Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos.
Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. E Moisés disse: não, parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu um bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que haviam feito e queimou no fogo e o moeu até virar pó e espalhar o pó na água. Amém, igreja? Amém? Vamos nos levantar mais um minuto, porque eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra profética. Pega o seu irmão que está aí do seu lado, de 2 em 2, vira para ele e você vai me ajudar a orar por ele nessa hora, aclamar a presença de Deus, aclamar o Espírito de Deus sobre a vida dele. Amém, igreja? Eu creio na oração, eu creio que a palavra tem poder, eu sei que Deus vai operar grandes coisas hoje no nosso meio. Então me ajude, ore em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em teu nome. Espírito Santo, Tu és o dono desta obra, Tu és o dono de cada vida que entrou aqui nesta noite.
Ele é o mesmo, igreja, Ele não mudou. Nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. Amém? Amém? Você faz isso aí hoje? Glória a Deus. Amém, igreja? Profetiza na vida do seu irmão. Fala, você vai sair abençoado. Você vai sair abençoado. Essa palavra, igreja, de Êxodo, capítulo 32, é uma palavra que muitos conhecem, mas eu sei que Deus vai ministrar de uma maneira especial no nosso coração hoje. Você crê? Amém? Esse momento da vida de Moisés aqui é um momento onde Deus chama Moisés para dar para Moisés os 10 mandamentos no monte, lá no monte, em cima do monte. Moisés fazia 40 dias que estava nesse monte com o Senhor. A Bíblia fala que o próprio Deus fez as placas e o dedo de Deus. A Bíblia fala assim, no versículo 16: o próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nela os mandamentos. Moisés ficou 40 dias, 40 noites sem comer neste lugar de intimidade com Deus para receber os mandamentos. Chega um momento em que Deus fala para Moisés: desce, porque o povo se corrompeu. O povo começou a esperar Moisés começou a demorar para vir, demorar para descer daquele monte. E o povo pega Arão e fala assim: Arão, nós queremos que você faça um Deus para nós. Um Deus que nós possamos ver, e nós queremos um Deus para adorar. Arão ali era muita gente, igreja. Moisés ele liderava milhões ali de israelitas. E a Bíblia fala que Arão, pela pressão do povo, pediu para que eles tirassem as joias que eles tinham. Aí eles fizeram com as joias lá um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro. E Deus fala para Moisés assim: desça. Isso está lá no versículo 7. Fala assim, no versículo do 33, do versículo 2, você vai lendo aí. Eu não vou ler tudo para não ficar muito cansativo. Mas Deus fala para Moisés: desça, porque o povo se corrompeu. E Moisés começa a orar a Deus e fala assim, no versículo 7: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguisse, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifício. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois eu vou descarregar minha ira sobre eles. Deus ficou irado, porque pela demora ali de Moisés, o povo já quis se corromper, o povo já quis fazer um outro Deus e começou a colocar a glória naquele bezerro de ouro. Igreja, como nós seres humanos somos complicados, né? Deus às vezes ele demora, não que ele demora, Deus tem um tempo certo para agir. Ele tem o Kairos, o tempo certo de Deus para acontecer na nossa vida. Mas muitas vezes nós pensamos que Deus está demorando. E quantas vezes nós nos revoltamos, nós abandonamos a fé no Senhor por não ver a promessa se cumprir na nossa vida, né? Tem que ter paciência, viu, irmão? Tenha paciência. Deus, Ele sabe a hora exata de cumprir todas as promessas e os planos dele na nossa vida, amém? E Moisés começa a interceder pelo povo. E Moisés fala assim: não destrua o povo, Deus. O que vão dizer do teu nome? O que vão dizer? Né? O Senhor nos tirou do Egito para nos matar. Não destrua o povo. E a Bíblia fala que Moisés, quando ele desce e ele começa a ouvir o barulho de som, o barulho do povo cantando, o barulho do povo fazendo festa lá com o bezerro, a Bíblia fala, eu achei tão interessante, que quando Moisés chega perto, Moisés fica furioso. Até então, antes dele ver, ele estava aconselhando a Deus para não fazer nada de mal para o povo. Mas quando ele desce e vê o que estava acontecendo, que o povo tinha se corrompido, tinha deixado de adorar a Deus para adorar aquele bezerro, a Bíblia fala que Moisés fica furioso. E Moisés pega aquela placa com os 10 mandamentos que tinha sido escrito pelo próprio dedo de Deus. Ele pega aquela placa e ele quebra, ele moe aquela placa no chão. Naquele momento de fúria,
Moisés, ele foi incumbido para aquilo. Ele tinha subido naquele monte, ele recebeu os mandamentos para descer e ele ensinar ao povo aquilo que ele tinha recebido de Deus por 40 dias. 40 dias, 40 noites sem comer, recebendo aquela ordem. Mas no momento em que ele fica furioso, ele pega aquela tábua e ele morre no chão, ele quebra aquela missão, ele quebra aquela aliança que Deus tinha através daqueles mandamentos com o povo. E a Bíblia fala aqui que ele joga, ele fica muito furioso e Deus começa aqui a trabalhar com Moisés. É interessante, porque hoje a palavra que Deus me deu do tema, assim, quando eu estava preparando a mensagem, e eu louvo a Deus por eu poder estar esse tempo na minha casa, então eu fico tempo com Deus sozinha. E ali eu fico na minha tenda com Deus, é maravilhoso passar tempo com Deus, igreja, como nós precisamos. E eu fiquei um pouco doente esses dias, com uma dor nas costas, então não estou podendo fazer muito esforço, fiquei só ali com Deus hoje. Deus falou muito comigo. E eu sei que Deus vai falar com você também, em nome de Jesus, amém? E aqui, nós vemos que Ele quebra essa aliança, Ele quebra essa missão, algo tão sagrado. E Deus, Ele começa a trabalhar aqui com Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele fazia uma tenda fora do acampamento, onde ele tinha uma conversa com Deus face a face. É lindo ver a intimidade que Moisés tinha com Deus. Veja aí no versículo 7 do capítulo 33, fala assim: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar uma tenda a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés, até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Moisés, ele tinha Deus como um amigo. E Deus colocou uma missão na mão de Moisés. Deus colocou uma aliança na mão de Moisés. Deus colocou algo importante na mão de Moisés. Mas Moisés quebrou. E quando Deus falou comigo hoje, em cima dessa palavra, Ele falou para mim assim: hoje é um dia de um novo começo. De um novo começo. Eu sou um Deus de recomeço. E lindo porque eu nem vi a Ivete hoje. E aqui, no momento da oferta, o que a Ivete falou? Que é um tempo de recomeço. Que Deus está te chamando a fazer coisas que você deixou de fazer. E o tema dessa mensagem, vocês vão ver que é exatamente isso que Deus está querendo falar conosco. Quando essa tábua é quebrada, Moisés começa a conversar com o Senhor, a ter um tempo com o Senhor. E é lindo porque no capítulo 34, Deus, Ele quer restaurar essa aliança de novo. Ele quer restaurar tudo, essa tábua, essa aliança que Moisés tinha quebrado. E no capítulo 34 fala assim, ó: o Senhor Deus disse a Moisés: corte duas placas de pedra iguais àquelas que você quebrou. A primeira coisa que Deus faz Moisés entender, igreja, foi que ele havia quebrado aquela placa. O que Deus faz Moisés entender foi a culpa dele. É isso que eu entendi quando eu estava lendo, que Deus começou a ministrar no meu coração. Deus queria refazer aquela aliança. E Deus, Ele fala para Moisés: corte duas placas. Você vê que na primeira vez que Moisés sobe no monte, a Bíblia fala que o próprio Deus havia feito as placas, no versículo 16. E depois, de novo, Deus fala para Moisés assim: corte duas placas que você quebrou. Que você quebrou. Você, Moisés, quebrou. Agora você vai ter que pegar duas placas iguais a que você quebrou. E você vai ter que subir de novo no monte. E você vai ter que ir de novo lá para o monte. Você vai ter que ficar lá 40 dias de novo, sem comer, para que tudo seja reconstruído na tua vida, para que tudo seja refeito. Sabe, igreja, eu entendo assim, como nós já falamos várias vezes, para ter, eu vejo que o coração de Deus,
nós precisamos compreender mais quem Deus é. Deus, Ele não desiste de nós. Ele não desiste da aliança que um dia Ele fez com a gente. Deus, Ele não desiste daquilo que um dia Ele colocou na sua mão. Deus, quando Ele começou uma obra na tua vida, Ele começou, e essa obra que Ele começou, Ele vai completar. Ontem tinha 2 pessoas em casa, e eles saíram fora da presença de Deus, então sofreram umas consequências. E o Renato falou algo que eu achei tão interessante daquele casal. Falou assim: olha, vocês têm que entender que vocês têm um chamado de Deus. E tudo que vocês tentarem fazer fora da presença de Deus vai dar errado. Tudo que vocês tentarem fazer fora vai dar errado. Porque vocês têm um chamado. E esse chamado, esse selo que Deus colocou um dia na tua vida, esse plano que um dia Deus fez sobre a tua vida, vai se cumprir. Amém, igreja? Amém. Deus tem um recomeço. Ele quer que a gente pare e pense. Como o Ivete falou, onde que nós deixamos de obedecer? A primeira coisa que eu preciso fazer para que se cumpra, para que eu volte, eu preciso reconhecer que quem quebrou fui eu. Quem quebrou a aliança fui eu. Quem quebrou o chamado fui eu. Se a gente for ver lá no início, quando Deus coloca Adão, Deus chega para Adão e fala: Adão, o que aconteceu? Foi ela, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão culpa a Deus, entre aspas. Ele culpa a Deus, fala: o Senhor que me deu essa mulher. E foi por causa dela que eu comi. E Deus fala: o que aconteceu? Foi o cão. Foi a serpente. Então, nós vivemos uma vida, igreja, onde nós estamos sempre culpando a Deus, as pessoas ou o diabo. E nós esquecemos de entender que muitas vezes é nós que quebramos a aliança. Somos nós que pegamos aquele chamado que Deus colocou na nossa mão e quebramos. Moisés, por causa da fúria, ele tinha que passar aquilo para o povo. Ele tinha um chamado, ele tinha uma missão de passar os 10 mandamentos, aquela aliança para o povo, mas na fúria ele quebra. E Deus fala para ele: você vai ter que fazer a placa que você quebrou. Você vai ter que reconstruir isso, porque foi você que quebrou. Igreja, então hoje nós temos uma facilidade para olhar o defeito do outro. Nós temos uma facilidade para julgar. Moisés estava ali julgando Deus, falando: não mate, não derrame a sua ira no povo. Não faça isso, querendo ensinar Deus a fazer algo. Mas quando ele desce do monte, quem fica furioso e quer esganar o povo é Moisés. Ele estava intercedendo de um jeito porque ele não tinha visto o que o povo estava fazendo. Ele estava lá querendo ser Deus naquele momento. Então, igreja, nós temos uma facilidade para não reconhecer o nosso erro. Nós temos uma facilidade imensa de culpar as pessoas e circunstâncias por coisas que nós cometemos, nós fazemos. Então, a primeira coisa, em nome de Jesus, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Não existe crer em Deus, não existe vida com Deus sem arrependimento. Não tem como ter uma vida com Deus se eu não me arrepender. Se eu não reconhecer quem eu sou, o que eu fiz. Eu preciso reconhecer a minha miséria. Eu preciso reconhecer quem eu sou sem Deus. Vocês estão entendendo, Deus? Aí a gente vê que Deus fala para ele que você quebrou. Eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam na primeira. Amanhã cedo esteja pronto para subir de novo no Monte Sinai. Igreja, entenda uma coisa. Aonde nós erramos, sempre que nós erramos, nós vamos ter que voltar e vamos ter que refazer de novo. Nós não podemos esquecer jamais que tudo tem uma consequência. Moisés já tinha ido, Moisés já tinha subido. Esse Monte Sinai diz que eu nunca fui para Israel, mas diz que ele não é fácil de subir. Ele é super alto. E ele já tinha subido, ele já tinha ficado 40 dias, 40 noites sem comer para receber essas placas. E por causa dele ter quebrado, ele ia ter que subir de novo. E ele ia ter que ficar de novo 40 dias e 40 noites sem comer para poder receber a mesma placa que ele havia quebrado. Aonde nós paramos, igreja? Nós temos que entender que nós vamos ter que recomeçar. Então, eu vejo assim, sabe? A gente sobe uma escada e a gente desce, daí tem que subir de novo. Toda prova que você
paciência. E é interessante que ele fala assim, ó, você vai ter que subir de novo. Olha aí no versículo 3. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, cabra, o gado não deverão ficar perto pastando no monte. Então Moisés cortou outras 2 placas de pedra iguais à primeira. E no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele levantou bem cedo e subiu no monte Sinai, levando consigo as 2 placas. Ai, olha, igreja. Além de ter que subir, ele teve que subir com as 2 placas na mão. Foi pior que a primeira vez. A primeira vez ainda ele subiu sem nada na mão, que o próprio Deus tinha dado a placa para ele. E sozinho. Sozinho. Não pode ninguém junto. Não pode ninguém junto, né? Sozinho. Tem coisa que é você e Deus. Não tem jeito. Tem que subir e tem que ir sozinho. E a Bíblia fala aqui que ele foi e ele teve que subir de novo, teve que fazer todo o percurso de novo. Olha, o Senhor vai falar, aprenda, irmão, de uma vez. Aprenda de uma vez, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus, teve que ficar de novo 40 dias sem comer. 40 noites sem comer. Porque ele precisava compreender quem Deus era. Nós precisamos compreender o que Deus é, igreja. Deus, ele é amor. Quando Moisés chega lá em cima do monte, Deus começa a ter um particular com ele. E Deus começa a falar para ele assim, ó, eu sou o Senhor. Primeira coisa que nós temos que entender, igreja, é que ele é o Senhor da nossa vida. Você pode declarar isso e falar, Deus, o Senhor é tudo na minha vida. É o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, ele fala, o Deus eterno. Eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia. Eu não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não pode ser medido. Igreja, olha que coisa mais linda. Deus estava falando para Moisés, Moisés, eu sou o Senhor. Eu sou misericordioso. O amor que eu tenho por você e pelo povo, Moisés, não pode ser medido, Moisés. Eu amo. O que eu quero é que a minha aliança seja reconstruída. O que eu quero, Moisés, é cumprir as minhas promessas na tua vida. Olha aqui no 7, aqui que fala. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Igreja, tudo que Deus quer é perdoar. Tudo que Deus quer é reconstruir essa aliança, essa placa que você quebrou. Ele quer que você se veja diferente. Ele quer que você veja que Ele quer levar você de novo lá no monte Sinai. E Ele quer reconstruir essa aliança com você. Ele quer que você se veja diferente. Ele trouxe você aqui hoje para dizer, viu, eu amo você. Sabe o que eu quero fazer na tua vida? Eu quero cumprir as minhas promessas na tua vida. Porque o meu amor por você não tem limite. Você que quebrou a placa. Mas eu quero te dar de novo. Eu quero fazer de novo. Eu quero recomeçar. Eu quero que essa aliança seja renovada na tua vida. Eu tenho um chamado para você. Foi você que quebrou. Foi você que saiu. Foi você que por um momento de fúria, de distração, quebrou aquilo que eu te dei. E Deus fala assim, ó, Ele quer cumprir e a importância dele ser fiel. Ele quer que a gente entenda isso. Olha aqui que está no versículo. Cumpra as minhas promessas, eu perdoo o mal, eu perdoo o pecado. Igreja, às vezes nem a gente se perdoa. Você está com pecado aí e você não se perdoa por esse pecado, viu? Deus se perdoa. Se você se arrepender e reconhecer, Deus te perdoa. Amém, igreja? Olha, o Senhor vai falar, Deus tem um recomeço na você. Sabe? Deus quer que você entenda quem Ele é. Ele sempre está pronto para recomeçar algo na tua vida. Ele sempre está pronto para refazer a tua história. A Bíblia fala que Ele não... Pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Uma coisa grandiosa ao seu favor. Você toma posse disso nessa noite? Deus vai fazer um milagre maravilhoso na tua vida. E essa palavra, igreja, foi... Olha, Deus
trouxe. E se você está aqui nessa noite é porque é para você. Amém. Então depois eu só vou querer profetizar na tua vida isso. Deus vai fazer um milagre tremendo na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? E ele fala assim, mas obedeçam. Andem no meu caminho. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os fariseus. Eu vou expulsar os inimigos. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra. Não faça. O que Deus está pedindo para você? Avance. Avance, porque quem tira o inimigo sou eu. Conforme você avança, eu vou tirando os inimigos da tua vida. Me adore. Ele vai falando para Moisés, me adore. Ofereça a sua vida para mim. Aí ele começa a falar das 3 festas aqui, que o povo de Israel tinha que comemorar diante do Senhor. E ele vai falando das festas, e no versículo 20, no final, fala: ninguém deverá aparecer diante de mim sem fazer uma oferta. Igreja, nós temos que aprender a ofertar algo para o Senhor na nossa vida, o nosso momento, nós temos que fazer algo para Deus, amém? E ele fala assim, olha que interessante, igreja. 3 vezes por ano, no versículo 23. Todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, e assim aumentarei o seu território. Então, ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as 3 festas, quando vocês vierem me adorar. O que ele está falando para o povo? O que ele está falando para Moisés ensinar o povo? Manda o povo vir me adorar. Manda o povo subir diante de mim. E se você for ver aqui, fala assim, ó: todos os anos levem à casa do Senhor os primeiros cereais que vocês colherem. Toda a festa da colheita, a primeira coisas que eles colhiam era para levar para o Senhor, em honra a Deus. Essa festa era em honra a Deus, para reconhecer que aquela colheita estava acontecendo por causa de Deus. E Deus fala assim: quando vocês subirem para fazer isso, quando vocês subirem para me oferecer aquilo que vocês têm ganhado, quando vocês aprenderem a reconhecer que sou eu na vida de vocês, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ampliar o seu território. E todos os inimigos que tentarem vir contra você, eu expulsarei. Igreja, quando nós estamos diante de Deus adorando a Ele, quando nós estamos diante de Deus reconhecendo Ele na nossa vida, quando nós estamos diante de Deus oferecendo a Ele a primícia da nossa vida, Ele aumenta o nosso território. Amém, igreja? Ele aumenta e alarga o nosso território. E Ele está falando aqui, ó: e então ninguém tentará conquistar a terra de vocês. Durante o tempo que vocês estiverem me adorando, nenhum inimigo vai ousar a querer tocar no que é seu, porque Deus luta por nós. Amém. Então aprenda a se apresentar diante de Deus. Aprenda a reconhecer Deus na tua vida. Aprenda a ofertar a Deus o que você tem de melhor. Igreja, todos nós temos um talento. Todos nós temos algo que podemos ofertar para o Senhor. Amém, igreja? Amém. E é lindo porque Moisés fala no 28, fica ali com Deus 40 dias, 40 noites. Nesse tempo não comeu e nem bebeu nada. E ele escreveu nas placas de pedra e as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Aqui, eu achei estranho, eu não sei o que aconteceu no Monte Sinai, porque Deus fala que era para ele fazer a placa e Deus ia escrever. Mas aqui fala que Moisés teve que escrever. O que aconteceu lá é mistério. Deus só não quis escrever, mas quem escreveu foi Moisés. Então, Moisés pega a placa, que é os 10 mandamentos, e desce de novo para falar com o povo. E quando ele desce, fala assim no 29, ó. Vejam aí comigo, gente. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, o seu rosto brilhando, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficavam com medo de chegar perto de Moisés, quando viram seu rosto brilhando. Porém Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes do povo, e chegaram perto dele e falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com o véu. Amém. Amém. Igreja, é tremendo
deixa eu falar algo para você que Deus falou no meu coração. O lugar mais profundo de restituição e restauração é voltar ao lugar da missão que Deus nos deu. Moisés, o ponto aqui é onde ele foi restaurado, que a glória brilhou, foi na hora que ele estava cumprindo a missão dele. É na hora que ele volta com a placa e ele entrega para o povo aquela aliança. Então Deus colocou no meu coração que o lugar mais profundo de restituição e restauração é voltar ao lugar da nossa missão. Deus colocou uma placa na tua mão. Deus colocou uma missão na tua mão. E você precisa cumprir. E você precisa cumprir. Esse é o nível mais profundo de restauração. É ali onde Deus vai restaurar a nossa vida. Olha para o seu irmão e fala para ele: você tem um chamado. Você tem algo para cumprir, algo que você quebrou. Tem pessoas aqui que quebraram algo que Deus deu, aliança. A missão foi quebrada. Mas hoje é noite de recomeço. Hoje Deus está nos chamando a voltar a cumprir aquilo que um dia Ele colocou na nossa mão. Deus manda perguntar por que você deixou. Nós temos que mudar a maneira como nós nos vemos. Ai, pastor, eu sou velha demais. Ai, pastor, o meu tempo já passou. Ai, como antigamente as coisas eram melhor. Eu li um versículo hoje que eu achei tremendo. Ele fala assim: não diga que os tempos passados eram melhores. Isso não é sábio. Não é sábio falar assim. Não é sábio de ficar vivendo no passado. Ai, antigamente, quando eu me converti, era melhor. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Igreja, o passado passou. Nós não podemos ficar lá. O futuro nós não podemos ficar vivendo, porque nós não sabemos se estaremos lá. É hoje. O dia é hoje. Eu fico imaginando, Deus fez uma festa enorme para o povo. Está lá numa parábola. E Deus fala assim, não chama o povo para vir na festa. E aí ele sai, o servo sai para convidar o povo. E a hora que chega perto do povo, fala assim: eu não posso ir na festa porque eu vou casar. Eu não posso ir porque eu acabei de comprar um campo e agora eu tenho que ir lá ver, eu não posso. As pessoas começam a colocar um monte de desculpa e não vão até a festa que o rei preparou, que Deus preparou. A igreja, um banquete está vindo para você. Para de colocar desculpa. Olha para Deus e veja quem Ele é. Ele deseja a sua restauração. Ele te perdoa. O amor que Ele tem por você é grande. Quem quebrou foi você. Mas Deus está disposto a recomeçar. A ter um recomeço na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Chega de desculpa. Volte a fazer o que você fazia. Ai, pastor, mas não sei o que. Não interessa. Deus perdoa se você se arrepender. Porque Ele tem um amor sem medida por você. E a todo tempo Ele tem provado isso. Fala pro seu irmão: acorda, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entenda que existe um recomeço. Igreja, é tremendo. Esse Deus é tremendo. Hoje eu chorei muito no meu quarto hoje. Muito com Deus, porque Moisés fala algo para Deus que mexeu comigo muito, e mexe comigo essa palavra. Veja no capítulo 33, que coisa linda, Ele fala assim, agora, porque Deus fala para ele: eu não vou mais com você, eu vou mandar um anjo com você, eu vou te dar a vitória, mas eu não vou com você. E aqui no versículo 13 do capítulo 33 fala assim, agora, se isso é mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Eu achei muito Deus. Moisés falar para Deus: já que o Senhor me escolheu mesmo, então me fala dos teus planos, para que eu possa te servir, para que eu possa te agradar. Você já pediu isso para Deus? Deus, me conta os teus planos. Me conta o que o Senhor tem para a minha vida, para que eu possa te servir, para que eu possa te agradar. Me conta, Pai, quais são os teus planos ao meu respeito. E aí Deus fala assim: tá bom, Moisés, eu vou com
Hoje Deus está falando para você: eu vou com você e eu lhe darei. Aleluia. Se você resolver hoje ter esse recomeço com Deus, Deus está falando: eu vou com você. Nessa sua luta, eu vou com você. Esse novo tempo. E eu te darei a vitória. E Moisés fala assim: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente? Aí ele fala: a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos povos da terra. É a presença de Deus, que vai fazer a diferença na nossa vida. É a presença de Deus que vai fazer a diferença no seu casamento. É a presença de Deus que vai fazer a diferença no seu trabalho. É a presença de Deus que vai fazer a diferença onde você estiver. Você entende isso? Então, clame por essa presença. Fala: Pai, eu não quero sair dessa presença. Moisés, sabe o que Moisés está falando para Deus aqui? Se o Senhor não for, não me faça ir. Se o Senhor não for, não me faça ir também. Eu não quero viver sem a tua presença. Sabe o que Moisés estava falando para Deus? Eu não quero a vitória sem a tua presença. Porque Deus tinha falado para ele assim: eu vou mandar anjo com vocês. Eu vou te dar a vitória, mas quem vai com vocês são os anjos. E Moisés fala: não, eu não quero anjo. E eu não quero vitória. Eu quero a tua presença. Igreja, a presença de Deus é que faz a diferença. No pouco, às vezes tem gente que tem muito, está com a vida cheia de vitória, vai ser a presença de Deus. Não vale nada, igreja. A terra prometida, ela podia ter lá o mel, ter fartura, mas sem Deus aquilo não valia nada. Sabe por quê? Porque quem ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito, vai estar sempre querendo mais. Quem ama as riquezas e as coisas aqui da terra nunca vai estar satisfeito, vai estar sempre em busca de mais. Vai conquistar o carro que quer, vai passar uns 6 meses, vai enjoar daquilo. Vai querer mais. Porque a Bíblia fala que aquele que ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito com o dinheiro. É Deus que você tem que escapar. É Ele que faz a diferença na nossa vida. O pouco com Deus é muito. A presença de Deus é que enche o nosso coração de alegria. É a presença dele que vai fazer a diferença na tua vida, na tua casa. Amém, igreja? Eu me lembro quando eu casei com o Renato. Alguns sabem dessa história. Eu morava aqui e a gente ia para a vila, né? A vila era lá embaixo. Que antigamente aqui não tinha casa, então nós ia para a vila, né? Lá embaixo, tomar café na minha mãe, na minha sogra, e a gente tinha carro, e a gente ia de bicicleta. E eu me lembro que para descer a gente ia muito bem, obrigada. Aí para subir, eu não aguentava subir. Aí o Renato amarrava uma cordinha na bicicleta e na rua. E a gente subia essa rua aqui, ele me empurrando, e eu tinha um sonho de ter uma vizinha naquela época. Eu queria uma bis. E aí eu subia, achando que eu estava numa bis, né? Não precisava pedalar, porque ele fica com a bicicleta, né? Glória a Deus, ele é forte, né? E naquela época eu era magrinha também, né? Então não era muito difícil. A gente era feliz. Ele subia ali empurrando aquela bicicleta, a gente subia cantando. A gente sempre foi feliz com pouco, em épocas com sobrando, em épocas faltando, mas sempre foi feliz. Porque quem fez a diferença na nossa vida foi a presença de Deus. Ela que vai fazer a diferença na sua vida. Amém, igreja? Amém. E hoje eu chorei tanto, eu falei: Deus, me conta os teus planos. Fala comigo os teus planos. Para que eu possa te servir e para que eu possa te agradar. Porque nós fazemos os nossos planos, igreja. A gente vai fazer um plano. Eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou viajar, a gente está cheio de plano. Mas você já parou para falar: Deus, me conta os teus planos sobre mim, para que eu possa te servir e eu possa te agradar. E aqui ele vai falando para Deus: por favor. E Deus fala para ele assim: olha, querido, eu vou atender o seu pedido, porque eu conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Igreja, eu sei que essa palavra é de Deus. E se você está aqui, é porque você conseguiu a aprovação de Deus. É porque Deus conhece você
muito bem. Ele sabe quem você é e é por isso que Ele te escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Levanta sua mão e declare: eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido de Deus. Em nome de Jesus, toma posse desse amor que Deus tem na tua vida. Tome posse desse recomeço. Em nome de Jesus, volte a fazer o que você não estava fazendo mais. Ah, pastor, faz isso. Deixa disposto, igreja, como Moisés teve. Eu tenho que fazer as placas, eu vou fazer. O que você tem que restituir? Restitua, irmão, o que você precisa fazer? Sabe, eu vejo na história de Zaqueu, quando nós olhamos para a história de Zaqueu, quando Zaqueu entende Jesus, que Jesus estava ali na casa, Zaqueu me fala assim: Jesus, eu vou restituir todo mundo que eu roubei. E Deus, Jesus se agrada e fala assim: hoje a salvação entrou aqui na sua casa. Porque Zaqueu entendeu que precisava a restituição do dano que ele tinha feito. Igreja, então nós temos que entender, eu preciso reconhecer, eu preciso assumir as consequências, porque às vezes eu não quero assumir as consequências. E eu preciso ter essa restituir algumas coisas que é necessário. Para quem você precisa conversar, o que você tem que restituir? Eu não sei, Deus vai falar com você. Você sabe o que você fez. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar que é um tempo de recomeço na nossa vida. É um tempo onde Deus está querendo renovar essa aliança conosco. É um tempo onde Deus quer levar você de volta no lugar onde você quebrou essa aliança, no lugar onde você quebrou essa placa. E Ele está fazendo um convite para você nessa noite. Vamos começar? Amém. Vamos começar de novo? Eu vou junto com você e eu te darei a vitória. Amém? Amém. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Nós sabemos que o inimigo, ele não quer essa restituição. Neemias, no capítulo 4, vem aqui no Ministério de Louvor aqui. Quando o inimigo sabe que nós estamos querendo reconstruir, é interessante porque ele faz de tudo para atrapalhar a obra do Senhor na nossa vida. E uma das primeiras coisas que ele começa a fazer, no capítulo 4 de Neemias, é interessante, fala assim, que ele fica furioso e começa a caçoar de nós. E ele começa a colocar: mas viu, vocês são miseráveis. O que vocês estão fazendo? Vocês estão achando que vocês vão conseguir reconstruir? Vocês estão achando que Deus vai dar graça para que a sua vida seja reconstruída? Essa placa seja reconstruída? E aqui fala que Neemias continuou a reconstrução. E o inimigo fala, Sanbalate fala: que tipo de muralha vocês vão poder construir? Qualquer um derruba. Sabe, igreja, é isso que o inimigo tenta colocar, viu? Você está pensando que você é quem? Você está pensando o que e o que você está tentando fazer não vai dar certo. Vai ser derrubado com facilidade. Então nem comece. Mas a Bíblia fala que Neemias começou e continuou a reconstruir. E logo que eles estavam pela metade da sua altura total, o povo começou a se animar. E Sanbalate e Tobias ficaram muito zangados quando viram que o povo estava animado. E quando viram que o povo começou a fechar as brechas. E aí ele começa a criar confusão. Nós temos que entender que existe um adversário que não quer essa reconstrução, igreja. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, que todo Sanbalate venha a ser destruído da nossa vida. Que toda confusão venha a ser removida da nossa vida, igreja. Sabe, é tempo de avançar. Igual Deus falou: enquanto vocês avançam, eu vou destruindo os inimigos da tua vida. Enquanto você me adora, eu vou expandindo o teu território. Eu vou te abençoando. Quando você oferece a mim o que você tem de melhor. Então nessa noite, ofereça a Deus aquilo que você tem de melhor. Eu não sei em qual momento você quebrou a placa. Eu não sei em qual momento você quebrou a sua aliança com Deus. Mas hoje, Deus manda te dizer: é o recomeço.
deixa eu ir com você. Se eu estiver com você, eu te darei a vitória. Eu te darei a vitória. Segura hoje na mão desse Deus e fala para Ele: Deus, eu não saio daqui sem o Senhor. Se o Senhor não for, não me deixa ir também. Reconheça que você não pode mais viver sem Ele. Reconheça, igreja, que a salvação na tua família, na tua vida, vai só acontecer se você estiver com Ele, na presença dEle, honrando aquilo que Ele colocou na tua mão. Oh, igreja, entenda isso. Moisés precisou subir um monte de novo. Ele precisou refazer as placas para chegar até o momento de recomeçar e a cumprir aquilo que Deus havia colocado na mão dele. Você sabe que Deus colocou algo na tua mão, gente. Antes mesmo de você nascer, Deus havia te selado no ventre da tua mãe. Em algum momento você quebrou a placa da aliança que Deus tinha com você. Mas nesta noite Deus quer renovar. Mas Ele precisa que você tenha esse coração de Moisés, disposto a assumir as consequências, assumir no Monte Sinai, a pagar o preço, a se arrepender. Igreja, nós temos que entender na nossa vida que nós não somos nada sem o Senhor e que não vale a pena viver nessa terra se não for cumprido o plano dele na nossa vida. Nós precisamos ir ao centro da vontade de Deus, igreja.
coordenações, querendo ensinar a Deus a fazer, querendo ajudar a Deus. Nós precisamos simplesmente nos render aos planos e às vontades de Deus para a nossa vida, igreja, e isso basta. Quando Moisés foi cumprir a missão dele, sem querer questionar, sem querer falar de coisas que ele não entendia, a glória do Senhor brilhou sobre Moisés. Eu quero profetizar que a glória de Deus vai brilhar na tua vida, vai brilhar na tua casa, no teu casamento. A Bíblia falou, hoje a palavra de Deus falou que Ele vai fazer um milagre tremendo na tua vida, ao teu favor. Toma posse, igreja, em nome de Jesus Cristo. Toma posse de tudo aquilo que Deus tem, de tudo aquilo que Deus é. Que a glória de Deus brilhe na tua vida, na tua casa, no teu chamado, no teu ministério. Anseie isso, deseje isso em nome de Jesus Cristo. Vai falando com Ele. Não tenha pressa de sair da presença dele, não. Abra a tua boca, fale com o Senhor. Fala, Pai, eu quero reconstruir essas placas. Eu volto no monte. Se for preciso, eu restituo, Pai. Eu pago o preço, mas o que eu quero é a tua presença. É a tua presença. Eu sou teu, Pai. Tudo que eu tenho é teu. É teu, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. E que você aprenda com essa oração de Moisés a dizer para Deus todos os dias: Pai, me fala dos teus planos para hoje. O que o Senhor quer que eu faça hoje para que eu possa te agradar? Se esvazie um pouco de você, igreja. Você acorda fazendo os teus planos. Você acorda na tua correria e vai trabalhar e faz os teus planos. Mas aprenda a chegar diante do teu Deus, do teu Senhor e falar: Pai, me conta os teus planos para hoje. O que eu posso fazer para te servir e te agradar? Eu quero que a tua glória brilhe sobre mim, Senhor. Que a tua glória brilhe sobre a tua igreja. Que a tua glória brilhe sobre cada casamento, cada casa. Que a tua glória brilhe, Deus, na vida dos nossos filhos. Que a tua glória brilhe aonde essas pessoas, Pai, os teus filhos colocarem as mãos. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que Deus vai aumentar a tua propriedade. Que Deus vai alargar as suas tendas. Eu quero profetizar um recomeço para o teu ministério. Eu quero profetizar um recomeço para a tua vida com Deus. Ele vai alargar a tua propriedade e o inimigo não vai tocar naquilo que é teu. Ele não vai tocar naquilo que Deus tem te dado. Oh, porque quando nós nos apresentamos diante de Deus em adoração, Ele destrói os nossos inimigos. Então comece a adorar, a igreja. Vamos encerrar este culto adorando. Levanta a tua voz agora. Porque quando você adora, oh, Deus prepara o teu milagre. Quando você adora, Ele vai aumentando. Ele vai aumentando o teu território. Ele vai destruindo
Deus quer nos levar ao lugar de restituição, o cumprimento da promessa dele para a nossa vida. Você tem um chamado e Deus vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Obrigada por essa noite, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Que a tua presença, Pai, faça a diferença na nossa vida. Eu abençoo a tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz que excede todo entendimento humano seja sobre o nosso coração, para a glória de Deus. Amém e amém. Dá um abraço bem gostoso no seu irmão. Ai, é aniversário do Ney amanhã. Vamos orar pela vida do Ney. Vamos estender as mãos. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos orar, Pai, interceder pela vida do Ney, clamar essa presença, Pai, essa glória sobre ele, Deus. Que a tua presença faça a diferença onde ele estiver, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a tua glória, Pai, brilhe sobre ele, assim como brilhou na vida de Moisés, Pai. E que todos vejam, Pai, quão grande é o Senhor, através da vida dele, da família dele e dos grandes milagres que o Senhor ainda fará sobre ele, Pai. Nós agradecemos e profetizamos que esse novo ano será cheio dessa presença e cheia dessa glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então, igreja. Paz, irmão. Paz, irmão. Paz, irmão.